Então, apresentados os projetos, eu já quero agradecer de antemão a presença de todos, dizer que é um prazer contar com vocês aqui essa noite. Agradecer a Maria Cristina, que é minha colega, professora da universidade também, e que está aí prestigiando a nossa oficina. E a gente vai, então, a Eliandra, o Dudu e a Fran vão conduzir. A ideia é a gente passar para você algumas questões relacionadas aos alimentos de uma forma geral, a como aproveitar, o que pode aproveitar e tal. E na sequência, então, a gente vai mostrar as receitas, né? Aproveito para pedir que quem ainda não preencheu o formulário que a gente está disponibilizando aqui no chat, vou disponibilizar de novo. São 4 ou 5 perguntinhas bem simples, é para a gente poder ter o contato de vocês e depois mandar esses alimentos. Sim, Cris, a gente vai mandar o material e as receitas também por e-mail, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos, desejo uma boa oficina para nós. Boa noite a todos, então, novamente, né, vou falar o meu nome, eu sou a Eliandra, eu curso nutrição na Fevale, estou mais ou menos no 6º semestre, e nós desenvolvemos, então, essa oficina de aproveitamento integral dos alimentos. Espero que vocês gostem e que a gente possa contribuir de alguma forma para melhorar a alimentação de todos que estão participando. Eu vou comentar só como vai funcionar, né, fazer um breve resumo de como vai ser a nossa atividade. Primeiro a gente vai fazer, então, essa introdução, né, sobre o tema, a gente vai abordar alguns conceitos, e em seguida, então, a gente vai ter a nossa parte mais prática da oficina, onde a gente vai ver, então, o passo a passo de algumas receitas que foram criadas, né, exclusivamente para a oficina de hoje, né, pela nossa Masterchef, a Franciele Reiche, que é gastrônoma, né, e espero que vocês curtam, aproveitem e que possam, né, fazer essas receitas nas casas de vocês. Então, o que é o aproveitamento integral dos alimentos, né? Normalmente, quando a gente vai cozinhar, a gente já tem um certo ritual, né? Separa as cascas, os talos, as folhas, as sementes, e a gente acaba descartando, né? Então, o que é aproveitar o alimento de forma integral? É a gente realmente utilizar todas essas partes, né, que normalmente a gente acaba descartando, e utilizar o alimento na sua totalidade significa mais do que economia, né? A gente vai usar todos os recursos disponíveis, né, os recursos nutricionais disponíveis nesse alimento, a gente vai evitar desperdício e a gente vai acabar respeitando a natureza, né, cozinhando de uma forma mais sustentável. Agora o Eduardo vai dar sequência na fala. Bom, uma das questões, né, que faz muito importante essa nossa conversa aqui hoje, dar mais valor e aproveitar melhor o alimento em toda a sua integridade, né, é o fato de se ter um grande desperdício, né, do desperdício de alimentos ser uma realidade diária, né? Então, se considera o desperdício, né, vejam só, se considera desperdício a decisão de descartar um alimento que ainda tem o seu valor, né? Então, desperdício seria a decisão de descartar um alimento que ainda pode ser consumido, né? Então, por que desperdiçamos alimentos? Né? Focando mais nisso de aproveitar as partes não convencionais dos alimentos, né? Como a Lia comentou, as cascas, as sementes, a intercasca, talos, folhas, focando mais nessa parte, a gente acaba desperdiçando alimentos por não, né, por desconhecermos como utilizar essas partes não convencionais nas refeições, né, por não sabermos como utilizar essas partes não convencionais nas preparações culinárias, né, e aí acaba acontecendo o desperdício dessas partes não convencionais e que muitas vezes até contém mais nutrientes, né, do que as outras partes que normalmente utilizamos.
engraçado, né? Porque dentro dessa questão de não termos a informação de como utilizar isso, muito ocorre o descarte de alimentos por se ter uma imagem, uma ideia de que essas sementes, essa casca, essas folhas, esses talos, na verdade seriam um lixo, né? Se tem essa ideia, essa mentalidade de que isso não serve para comer, né? E me veio na cabeça, né? Semana passada eu terminei um estágio na unidade aqui do Saúde de Rondônia, e eu e uma colega, a gente fez uma atividade com os médicos, as enfermeiras, os agentes de saúde, e a gente fez uma degustação às cegas com eles, né? Então, nessa degustação, a minha colega, ela levou um bolo que utilizava a polpa da banana, né? E eu levei outro bolo, a mesma receita, só que em vez da polpa eu só coloquei cascas de banana. E a gente deu para as pessoas degustarem isso. Né? E é muito engraçado, quando todo mundo falou que era banana que tinha os dois bolos. Era banana, inclusive quando a gente perguntava qual bolo você gostou mais, muitas pessoas pegavam e diziam, não, gostei mais do teu. Não, foi o teu que eu gostei mais. Falando do meu, sem saber que tinha casca. E, gente, vocês tinham que ver a cara das pessoas quando eu revelei que o bolo, a única parte da banana que foi no bolo era as cascas. Né? Foi uma reação assim de como se eu tivesse dado lixo para as pessoas comerem, como se eu tivesse colocado, né, uma coisa que é incomível. Né? Então, a gente gostaria, né, de convidar vocês a mudar essa ideia, né, entender que assim como a farinha, os ovos, o fermento, né, as cascas da banana nessa receita, elas também são um ingrediente. Né, que pode ser tanto até mais nutritivo, que pode sim trazer sabor às preparações, né, e fazendo uso desses ingredientes acabamos evitando que se desperdice alimento. Aqui nesse slide, agora, a gente trouxe um dado, né, para a gente continuar essa conversa, essa reflexão, um dado da Organização das Nações Unidas, né, de Alimentação e Agricultura, que traz que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, né, produzidos por ano para o consumo humano se perde ou é desperdiçado. 1,3 bilhões. Ainda nessa organização, ela calcula que de toda essa quantia jogada fora, apenas 1% disso já seria suficiente para abastecer a população, né, mundial que passa fome. Né? Então, olha que questão tão delicada, né? A gente sabe de tantos países e pessoas que realmente passam fome, que não têm acesso a uma alimentação, né? E a gente desperdiça 1,3 bilhões de toneladas. Né? Esse estudo também que a gente trouxe da Embrapa, né, traz, focando agora mais no povo brasileiro, que a gente descarta mais de 40 quilos de comida no lixo por ano. Cada um, mais de 40 quilos de comida no lixo por ano. Então, pense, pessoas aí passando fome e a gente não tendo um devido cuidado e desperdiçando alimentos. Deixa eu passar aqui. Passou. O meu tá mais atrasadinho aqui. Tá, chegou. Tá, então, continuando, né, tenho essa citação da FAO-OMS de 2018, né, que o desperdício de frutas e hortaliças consumidas no Brasil ser de 20% a 30%, desde a colheita até a mesa do consumidor. Então, todas as frutas, hortaliças, vegetais, né, que consumimos, disso 30% a gente chega a desperdiçar. Então, olha que quantia alta, né, gente? A gente trouxe também esse gráfico, deixa eu pegar só essa ferramenta aqui da mãozinha. Se vocês podem ver aqui na tela, esse gráfico que traz, né, que o brasileiro joga fora 1 quilo de lixo por dia, né, cada pessoa. Dentro o que vai no lixo, né, tem papel, metal, vidro, plástico, mas 65% do nosso lixo diário é um lixo orgânico, é material orgânico, né. E aí vários vegetais, né, frutas, hortaliças, carne, então, alimento, né, gente, 65% do nosso lixo acaba sendo esse desperdício de matéria orgânica. Poderia estar sendo aproveitado de outra maneira. Bom, né, com o aproveitamento, então, integral dos alimentos,
quais são os benefícios, né? O que é possível com isso? Né? Como a gente estava falando, reduz o desperdício, né? Que é uma coisa já foi, né, calculada, né? Então, um dos benefícios é reduzir esse desperdício dos alimentos, né, e, consequentemente, reduzir também a geração de resíduos, né, que a gente acaba tratando como lixo, né, e acaba virando lixo, acaba gerando resíduos, né, e isso tem um impacto muito forte no meio ambiente também, né, então na nossa comunidade, no nosso país, no nosso mundo aí. Outro benefício também é melhorar a qualidade da alimentação, né, aproveitando integralmente os alimentos. E quando a gente fala em melhorar a qualidade da alimentação, a gente está falando em trazer nutrientes para essa alimentação. Então, aproveitando integralmente os alimentos, a gente traz nutrientes para a nossa alimentação, a gente traz qualidade da alimentação. Né? Sem falar que a gente consegue variar o nosso cardápio, fazendo mais criativas e sim saborosas, né? E outro grande, porque, de novo, esse exemplo da banana, o exemplo da banana. Quando a gente vai no mercado ou na fruteira, no hortifruti, quando a gente compra a banana, por exemplo, né, os vegetais, os alimentos, a gente acaba pagando pelo peso. Né? E quando é pesado, lá tu vai comprar, por exemplo, uma penca de banana, tu paga não só pela polpa, mas pela casca também. Né? A gente paga pelas sementes, a gente paga pela entrecasca, a gente paga pelo talo. Né? Só que a gente, né, 30% desse alimento que a gente pagou, a gente bota fora. Né? Então a gente está botando dinheiro no lixo, a gente está botando alimento no lixo, a gente está colocando nutrientes no lixo, que poderiam fazer, né, trazer benefícios para a nossa saúde. Né? Então é uma questão aí que a gente tem que pensar e dar uma refletida. Pessoal, então, só dando continuidade, né? Aqui a gente trouxe uma tabela que faz um comparativo, né, entre as partes convencionais, né, que normalmente consumimos dos alimentos, e as outras partes, né, que nós chamamos de não convencionais, que são aquelas que nós não temos o hábito de consumir, né? Não que elas não sejam comestíveis, são todas comestíveis, porém não faz parte, né, do nosso hábito, das receitas que a gente conhece, e introduzir, né, essas partes na preparação, né? É muito difícil a gente buscar por uma receita de algum alimento na internet, no Instagram, onde seja que tenha essas partes incluídas, né? Isso não acontece. Eu, pelo menos, assim, em todas as minhas buscas gastronômicas, né, eu não encontrei nada, assim, que não fosse específico, né? Se tu busca especificamente por aproveitamento integral de alimentos, aí sim, mas receitas convencionais, infelizmente, não. Aqui nesse quadro, ele tem uma comparação de fibras, de carotenoides, né? Que são os pigmentos que conferem as cores amarelo, laranja e vermelho aos alimentos. E eles, na sua grande maioria, são pró-vitamina A, ou seja, né, que no nosso organismo eles são convertidos em vitamina A, e outros atuam como antioxidantes. Temos a tradicional vitamina C, né, o cálcio e o ferro. Então, aqui a abóbora. A parte convencional dela, né, tem 1,7 gramas de fibra, enquanto a casca tem praticamente o dobro, né? Então, isso chama muita atenção. Outro item que não está ali da abóbora é a semente. E a semente, em cada 100 gramas de semente, a gente tem 29,6 gramas de fibra. E também ela é riquíssima em proteína. Em cada 100 gramas de semente, a gente tem 25,39 gramas de proteína. É outro nutriente que não está na tabela, mas também é muito importante. Aqui a banana também, parte convencional e casca. O que chama a atenção é a quantidade de vitamina C, né? Enquanto a parte convencional tem 3,9 miligramas, a casca tem 10,14. Beterraba também
A vitamina C, muita, né? Uma quantidade muito maior nas folhas, né? Ali 557 miligramas em 100 gramas de folha, né? Enquanto que na polpa, em 100 gramas de polpa, a gente tem 4,40 miligramas. As fibras também têm uma quantidade significativa maior. A cenoura ali, a gente também vai chamar atenção para os itens relacionados à fibra, né, que é mais do que o dobro a gente tem nas folhas. Também a vitamina C, né, uma quantidade bem maior, né, enquanto que na parte convencional tem 6,24 miligramas, desculpa. Nas folhas a gente tem 16,65 miligramas. E o cálcio também, né, nas folhas, uma quantidade bem significativa, né, comparado com a parte convencional. Couve-flor também, os carotenoides em quantidade maior nas folhas, a vitamina C, o cálcio também, bem superior à quantidade. O espinafre também, a vitamina C, a maior parte está retida, então, nas folhas. E o melão aqui, a entrecasca, né, tem uma maior quantidade de fibras e cálcio também, né. Essa tabela dá para a gente refletir um pouco, né, a fala do Eduardo, quando ele diz que esse desperdício também a gente não está jogando somente dinheiro fora, né, a gente está jogando nutrientes também no lixo, né, então é bem interessante para a gente ter esses comparativos. E aqui algumas dicas, então, de aproveitamento integral dos alimentos, né? Os talos de couve, agrião, beterraba, brócolis e salsa, entre outros, eles têm fibras e devem ser aproveitados, que a gente pode usar em patês, em refogados, em recheios, no feijão. Até para quem tem criança, assim, como eu, que às vezes eles não querem muito consumir, né, os legumes de maneira geral, né, o feijão é uma boa alternativa, que ele dá uma certa camuflada, né, e a sopa também é outra estratégia bem bacana, né, que eles sempre acabam consumindo. Os talos do agrião, então, eles contêm grande concentração de ferro, cálcio e vitamina C, então devem ser consumidos, né, de modo geral. As folhas da cenoura, elas são ricas em vitamina A é muito, né, conhecida, né, relacionada então à saúde da visão, né, mas de maneira geral ela é benéfica para todo o organismo, né. Essas folhas, elas podem virar bolinhos, sopas, ou pode ser picadinhas mesmo em saladas. E a água do cozimento das batatas, da beterraba, da cenoura, entre outros, concentram as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas solúveis em água, né, que podem enriquecer purês, arroz e gelatinas. Essa parte da gelatina também achei bem bacana, né, porque às vezes as crianças gostam, e a gelatina tradicional, né, tem muito corante, açúcar, e uma forma, talvez, de fazer uma gelatina um pouco mais nutritiva, né, é usar essas águas do cozimento. Me chamou muita atenção a da beterraba. Então, continuando, as cascas, né, da batata doce, de modo geral, da mandioquinha, também conhecida como batata baroa, elas podem ser assadas em forno ou fritas em óleo quente e servidas como aperitivo. E a casca da laranja, ela, além da tradicional vitamina C, ela também é riquíssima em cálcio e pode ser usada caramelizada ou em pratos doces à base de leite, como arroz doces e cremes. Então, só continuando ali a entrecasca, né, aquela parte branca da melancia e do melão, são ricos em fibra e potássio e podem ser usados para fazer doces e no preparo de recheios salgados, né, picadinhos ali, podem incrementar, então, também pratos salgados. E com as cascas das frutas, como goiaba, mamão e abacaxi, por exemplo, pode-se preparar sucos no liquidificador. E o bagaço do suco que sobra na peneira, a gente pode aproveitar para preparar brigadeiro e bolos, né? Vou passar a fala para o Ti e Eduardo. Uhum. Bom, além de todas essas preparações culinárias, né, que a Lia estava comentando, que podem ser usadas, essas partes não convencionais dos alimentos,
né? Outra questão também, né? Outra forma de aproveitar essas partes, que é muito mais comum até do que nas preparações, é na forma de adubo, né? A gente trouxe aqui uma imagem de um adubo, nesse lado aqui, e no outro tem de uma pessoa fazendo a compostagem. É muito comum as pessoas acharem que essa imagem aqui, onde a pessoa está colocando os materiais orgânicos na terra, que isso é fazer adubo, né? Só que na verdade não, na verdade isso aqui é compostagem, que é o processo inicial para se chegar no adubo, né? Então, dando uma explicada aqui na compostagem, eu vi um método, né, na verdade, que as pessoas usam muito, que é essa composteira, que se chama, né, que a pessoa usa uma caixa de madeira, uma compostagem, né, que é como tu vai fazer. Vai ter lá a terra úmida, a terra onde tu vai usar para plantar, que tu vai usar para fazer o adubo. Tu vai colocar esses materiais orgânicos em cima da terra, né, e aqui tu pode colocar coisas que, né, não vai usar em preparações culinárias, como a casca de ovo, né, o borro de café também dá para usar. Tu coloca por cima da terra isso, da terra úmida, e tu precisa tampar. Tu coloca serragem ou folhas secas, né? Tu precisa tampar isso com serragem ou folhas secas, porque senão vai produzir gases tóxicos para a terra e também muito metano, que não é a nossa intenção. Nossa intenção, né, então tu vai tampar, né, com esse material orgânico sobre a terra com serragem, e tu precisa fazer uma vez por dia, todo dia, pegar, pode ser com graveto ou com o cabo, a parte de trás da vassoura, fazer furos da serragem em direção à terra, para que entre ar, para que ocorra corretamente essa decomposição, né? Se tu deixar o alimento exposto sem tampar com serragem, ele não vai decompor, ele vai apodrecer, sem falar, né, que vai atrair aí vetores, insetos, né, então não é o que a gente quer, né? Então essa seria a maneira correta de fazer a compostagem primeiro, fazendo isso num período de 30 dias, o adubo, que aí sim, né, tu utiliza a horta, utiliza canteiros, utiliza em vasos de flores. Pessoal, assim, ó, outra dica bem importante é a atenção na hora de higienizar, principalmente se a gente, né, pretende utilizar essas partes, é o que nós queremos, né, utilizar essas partes não convencionais do alimento. E essa higienização deve acontecer de forma correta por conta dos excessos, talvez, de agrotóxico, do manuseio, né? Agora a gente tem a questão do Covid, né? E quando as pessoas elas vão comprar as frutas, as verduras, elas têm o hábito de tocar em várias, né? Até escolher aquela que realmente quer comprar. Então, né, tem toda essa questão do transporte também e do próprio solo, né, onde esses alimentos, né, esses legumes, essas frutas e verduras são cultivadas, que podem estar contaminados com micro-organismos, né, então a gente deve ter atenção na higienização. Em relação ao agrotóxico, no caso, é recomendado, então, o consumo de alimentos da safra, porque, por estarem na época, né, a demanda por agrotóxicos, né, de certa forma é menor, porque o vegetal ele está pronto, né, para ser plantado, ele, né, na época de ser colhido também é respeitado isso, e então a demanda por esses insumos é menor. E claro, sempre que possível, né, se a gente conseguir adquirir produtos orgânicos, né, com certeza para a nossa saúde é melhor. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo, aqui tá dando um barulho, mesmo ele sendo orgânico, mesmo que seja um alimento orgânico, a higienização correta é bem importante, principalmente se a gente vai ingerir ele cru. Então, além de lavar em água corrente, retirar ali os excessos de sujeira, é preciso deixar em molho, em solução clorada, né, que normalmente nos produtos já tem a instrução de como preparar essa solução clorada, né? Pode ser com água sanitária ou com hipoclorito de sódio. Então é só seguir as instruções bem certinho. A regra normalmente é para cada 1 litro, né, de água vai 1 colher de sopa
da água sanitária ali, né, do cloro, para fazer, então, essa solução clorada. Importante que a gente prepare, então, essa solução, né, coloque a água, coloque... Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Sim, estamos, Eliandra. Certo, tá. Então, vocês primeiro tem que preparar essa solução clorada, né? E depois colocar de molho, né? As frutas, os legumes, os vegetais, deixar por cerca de 10 minutos e depois enxaguar e aí tá pronto para consumir, né? Então, um lembrete, né? Que a gente precisa sempre lembrar de higienizar bem os alimentos em geral e especialmente, então, quando a gente for utilizar essas partes, né? As cascas, os talos e as folhas. Agora a gente vai então para a nossa aulinha mais prática, né? Que foram as receitas criadas pela gastrônoma Franciele Reiche. Eu vou carregar aqui o arquivo. A gente pode também ver se o pessoal tem alguma dúvida, algum comentário. Se alguma coisa não ficou bem claro, né? A gente está à disposição então para responder. Não? Tudo claro? Tudo certo? Tá bom, então vamos lá. A gente vai começar então com o nhoque, com a polpa da moranga, e vai ter um molho com a casca da moranga e uma farofa com a semente. O processo, aqui então, os ingredientes, né, que foram utilizados para fazer então essas 3 receitinhas, né? O nhoque, então, foi cerca de 500 gramas de moranga, ou meia moranga, né? 100 gramas de farinha, uma gema, sal e pimenta, o quanto baste, né? Molho, azeite, a casca da moranga, cebola, alho, tomates pelados. Foi utilizado esses tomates pelados que a gente compra em lata, mas se vocês preferirem utilizar o tomate in natura mesmo, pode ser utilizado também. 30 ml de vinho tinto seco, ervas frescas, daí eu usei o que eu tinha na minha hortinha, né, mas fica a critério de cada um, né, eu tinha tomilho, manjerona e alecrim, né, mas quem tiver coentro, manjericão, outras ervas, fica de acordo com o gosto de cada um, né. E para farofa, sementes da moranga, cerca de 90 gramas, 60 gramas de farinha de mandioca ou farinha de milho flocada, né? Eu usei a farinha de milho flocada e sal. Ah, e lembrando, né, das sementes ali da moranga, que a cada 100 gramas a gente tem 25,39 gramas de proteína, né? Uma boa quantidade de proteína. Então, para começar, né, voltando aqui a fala sobre a higienização, nesse caso, eu lavei a moranga, né, com essa escovinha que eu utilizo para higienizar, então, legumes, esfreguei bem ali em água corrente e sequei. Eu não deixei de molho na solução clorada, porque ela vai passar por um processo de cocção, né? Então, esse processo, ele é eficiente, então, para eliminar qualquer tipo de micro-organismo. É só por esse motivo, então, que eu não fiz o processo de sanitização. Então, primeiro, né, foi cortada ali a moranga ao meio, né? Metade eu guardei para ser consumida de uma próxima vez, né? Provavelmente vai ser consumida essa semana ainda. E a outra metade foi regada ali com um pouquinho de azeite e colocado um pouquinho de sal. No forno, temperatura mais ou menos de 250 graus por cerca de 20 minutos, ou até que fique macia. Aí vocês podem pegar um garfo e ir espetando para sentir ali como é que tá a textura. Tem que estar bem macia, porque, né, a gente vai ter que remover, né, toda a polpa da casca. Após ali, então, mostrando, né, eu separei as sementes, separei a polpa e a casca, né? Aqui foi depois de... Na realidade, assim, para ser bem honesta, eu não contei muito o tempo, né? Mas a instrução da Franciele, da nossa gastrônoma, foi 20 minutos, né? Mas eu acredito que deu mais ou menos esse tempo, assim, mas
Não tem erro, é só espetar o garfo ali, tá macio, já está ótimo. Após, né, foi picado, então, a casca assadinha em cubinhos e foi refogado junto com alho e cebola. Depois de refogado, ali cerca de 1 minutinho, mais ou menos, né, até a cebola dar aquela murchadinha, foi acrescentado os 30 ml de vinho tinto e os tomates pelados, além dos temperinhos, né, que eu coloquei o tomilho, um pouquinho de manjerona, um pouquinho de alecrim. E o molho, daí, né, a gente deixa ele cozinhando em fogo baixo até ele ficar mais ou menos na textura que está na imagem. O meu molho, ele acabou secando um pouquinho, daí eu adicionei um pouquinho de água fervendo também para deixar ele um pouco mais líquido. Mas daí vocês vão acompanhando, né, mexendo, e se vocês acharem que é necessário adicionar um pouquinho de água fervendo, também pode acrescentar sem problema nenhum. E o molho, então, tá pronto. Depois, a semente que eu já tinha separado, nessa frigideira, eu dei uma douradinha nela, assim, até ela mudar de cor. Quanto mais douradinha, ela fica mais fácil a mastigação dela, ela fica com uma textura bem gostosa para comer. E daí, dei essa dourada com um pouquinho de manteiga, só uma pontinha de manteiga. E acrescentei a farinha flocão, né? Essa farinha flocada que normalmente a gente usa para fazer cuscuz. E coloquei um pouquinho de sal. Como essa farinha ela já é pré-cozida, é muito rápido, assim, vocês vão mexendo um pouquinho também, é cerca de 1 minutinho e a farofa já está pronta. E o nhoque, né? O nhoque, as 500 gramas da moranga, as 100 gramas de farinha, né? Misturei com a gema. A Franciele, a gastrônoma que desenvolveu a receita, ela comentou que ela não tinha, naquele dia ela não tinha o que fazer com a clara. Então ela acabou colocando o ovo inteiro e ficou perfeito, né? Então, se vocês forem fazer a receita e vocês não vão utilizar a clara para nada, vocês podem adicionar junto, que fica ótimo também. Um pouquinho de pimenta também foi colocado aqui e um pouquinho de sal. E ela fica, então, o nhoque, a massa, né, ele fica com esse aspecto, ela é uma massa um pouquinho mais difícil, assim, de trabalhar, ela não é muito igual uma massa de pão, assim, ela fica mais molinha, então é preciso esse pouquinho, né, um pouco de farinha, assim, para a gente poder moldar. Aqui no slide seguinte, vou mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz rolinhos e depois fui picando, né, em forma mais ou menos de nhoque. E na frigideira, assim, com uma pontinha de manteiga, eu dei essa selada, né, foi dado essa selada conforme instrução, até ficar com esse aspecto mais douradinho, né. Então essa receita, ela dispensa o cozimento, né, do nhoque conforme é feito tradicionalmente, né? Só é feito essa selagem na manteiga e ele fica perfeito. E depois o prato finalizado, né? Que tem uma foto que esse fui eu que fiz, né? Tem o nhoquezinho por baixo, daí a gente coloca o molho, a farinha, né? A farofa. E adiciona, né, uns temperinhos ali para dar um pouquinho mais de sabor. No slide seguinte, nós temos também aqui as fotos enviadas pela nossa... Sim, ficou... Nossa, vocês não têm ideia de como isso fica maravilhoso. É muito bom. Assim, ó, eu achei... Sim, tá ótimo. Eu achei essa dica do molho, assim, sem explicação. Ele ficou muito bom. E eu tava pensando já, assim, em várias possibilidades também de utilizar o molho depois e a farofa. Porque, assim, mesmo que a gente não queira, de repente, fazer o nhoque, né? Eu já sou, assim, né? Não sou muito prendada na cozinha. E daí eu fiquei com uma certa dificuldade de fazer o nhoque. Mas eu tava pensando também que a gente aqui em casa, meu marido, a gente gosta muito do tortei. Não sei se o pessoal que tá assistindo também gosta do tortei. Então, é uma outra possibilidade de usar o recheio, né? A gente usa a polpa da moranga para preparar o tortei e faz o molho e a farofa e fica assim, ó, divino.
não, ficou muito bom e a gente nem percebe que não está comendo carne. Então é uma ótima dica de prato também para quem, né, quer deixar de comer, né, diminuir assim o consumo de carne, uma vez por semana não vou comer carne. Olha, esse prato é uma dica perfeita, assim, ele é muito saboroso, eu recomendo muito que vocês façam, porque eu fiz e comi tudo, assim, não sobrou nada, ficou delicioso. O molho fica sem explicação, o sabor fica muito bom, não sei se é a junção de todos os temperos ali, mais aquele toquezinho do vinho, então... Sim, serve 2 pessoas bem servidas, assim, 2 pratos bem servidos. Perfeito. E agora a gente vai para nossa sobremesa, né? A gente teve o nosso prato salgado, né? O nosso prato principal, e agora a sobremesa, que foi então uma adaptação da banana pudding utilizando a casca da banana. Essa é uma sobremesa bem tradicional americana, e daí a nossa gastrônoma, a Franciele Reche, então fez uma adaptação para nós, para a nossa oficina. E é muito fácil de fazer, né? Os ingredientes, então, é uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 50 gramas, mais ou menos, foi o que eu usei. Eu coloquei aqui rosquinhas amanteigadas, que é a bolacha que normalmente, tradicionalmente é utilizada. Mas o que eu tinha em casa era essa bolacha de leite, foi a que eu usei e ficou ótima. Se vocês tiverem bolacha Maria também, sobrou aqueles pedacinhos quebradinhos, ninguém quer comer, ótimo, né? Porque a gente vai ter que quebrar de forma grosseiramente, então é perfeito, né? Pode ser as sobras dessas bolachas também. E 3 bananas pequenas com casca, né? E a canela em pó, então, para dar aquele toque final. Também, né, a parte da higienização ali, lavei em água corrente, né? Dei uma escovadinha ali para tirar qualquer sujidade. Eu não deixei também na solução clorada, porque a banana vai ser cozida, né? A casca da banana vai ser cozida, então qualquer micro-organismo que tem ali, o Covid, que seja, a cocção vai matar, né? Vai eliminar esses micro-organismos. Então, descasquei a banana, né? Separei ali a polpa da casca, depois piquei a casca em cubinhos pequenos e em seguida foi adicionado, então, o leite condensado e o creme de leite, né? Em fogo médio, né? Foi deixado cozinhar ali, eu deixei cozinhar, eu acho que por pouquíssimo tempo também. Depois que levanta a fervura, tu começa a mexer, tu vai mexendo até ele dar uma engrossadinha, mas não deixe engrossar demais. Isso é uma dica que eu dou para vocês, porque assim, até se a Franciele quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, se eu estiver falando alguma bobagem, ela também pode me interromper. Porque se engrossa demais, o leite condensado, quanto mais a gente cozinha, né, mais firme ele vai ficando. Então o meu eu achei que ficou um pouquinho firme demais, e eu prefiro, e eu acho que combina mais com a receita, o creme um pouquinho mais molinho, né? Mas o resultado ficou, daí a banana que eu piquei, a bolachinha aqui quebrada grosseiramente e o creme. Eu acabei, também não é uma regra, eu optei por bater no liquidificador o creme com a casquinha da banana ali, porque eu ia levar essa sobremesa no dia seguinte lá pra gente comer no almoço lá com a minha sogra. E daí tem uma sobrinha minha que ela é um pouquinho, eu não sei, as crianças dela, ela tá com 10 anos, e então tem às vezes um certo preconceito com algumas comidas. E então eu fiquei com receio de deixar aparente os pedacinhos de casca, ou de falar também que tinha casca, né? Eu esperei ela provar primeiro, e eu acho que isso é uma boa dica, né? Quando a gente faz alguma coisa assim, o ideal é sempre deixar a pessoa provar, né? Para que não se gere um preconceito, né? Porque a pessoa, da mesma forma que o Eduardo falou, né? De repente, a pessoa está servindo algo que seria colocado no lixo, né? Tá me servindo uma coisa que não pode ser
eu não posso comer, né, porque é lixo. Então, para quebrar um pouco, né, essa questão do preconceito, então a gente espera a pessoa provar e depois a gente conta, né, e o resultado, então, né, a minha montagem foi um pouco mais simples, né, mas eu coloquei ali o creme, né, uma camada de creme, daí uma boa camada de banana e o biscoito quebradinho e depois mais uma camada de creme. A decoração, então, foi uns pedacinhos de banana, mas também vocês podem colocar pedacinhos de bolacha, né, esfareladinho por cima. Sim. Se a casca da banana pode ir junto, sim, com certeza. Tem que ver a proporção daí, né? Porque tu tá adicionando mais partes sólidas, né? Aí só tem que ver a quantidade. Isso, sim. Até o Eduardo fez um só com a casca ali. Depois ele pode nos dar mais dicas, né? De como ele fez. Mas sim, pode sim. E aqui, né, a montagem que a Franciele nos enviou, né, ficou muito linda, então dá para... Perfeito, Maria Cristina. A gente pode começar assim, aos poucos. Eu acho que o mínimo, qualquer coisa que a gente faça, né, já é bem significativo. Então, vou começar a usar a casca da banana, vou começar a usar a casca da moranga, né? Então, isso tudo já é bem significativo, né? Se cada um fizer um pouquinho, o resultado final vai ser bem grande. E a gente faz um bem para nós, né? Como, né, fazendo economia, a gente acaba ingerindo mais nutrientes e a gente faz um bem para a sociedade de modo geral, né? Com a parte a gente diminui o desperdício, a gente diminui a geração de resíduos. Sim. O Eduardo está comentando aqui que fez apenas com a casca da banana, que bateu no liquidificador a casca com água e depois incorporou a farinha. Então, assim, essa receita doce ficou perfeita. Ela é muito prática, pouquíssimos ingredientes, coisas que, né, ou a gente tem em casa ou é fácil de comprar. Então, também eu recomendo muito, assim, é uma ótima opção de sobremesa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que a gente possa, né? Que a gente tenha contribuído, então, de alguma forma aí para que vocês comecem nessa. Não, a banana ela não fica preta porque ela passou por esse processo de cocção, né? Então ela fica bem do jeito que tu coloca ali, ela fica bem amarelinha, fica bem gostosa. E assim, ó, eu até nessa busca por conteúdo, né, para trazer para nossa oficina, eu encontrei um portal que eu vou deixar o link para vocês aqui também, que é Alimente-se Bem, que é do SESI São Paulo, que é um projeto que eles fizeram, que eles trazem muito essa questão do aproveitamento integral de alimentos. Eles têm muitas receitas bacanas, né? Então, eu achei bem interessante para compartilhar com vocês, se vocês gostaram, né, do tema. Então, ali, até coloca o alimento que tu pretende cozinhar ali, eles já te dão dicas, né? A maioria dos alimentos que a gente consome habitualmente, eles têm ali. Então, hoje eu vou usar, não sei, um abacaxi. Ali já tem dicas de como tu pode aproveitar a casca do abacaxi, assim, achei bem legal. Então, por isso, achei interessante compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, assim, podem ficar... Oi, Eliandra. Sim? Só uma questão, tu disse que a banana passa por cocção, na verdade o que passa é a casca, né? A banana, ela não é cozida, ela é colocada in natura, né? Sim, desculpa. Sim, é verdade. A banana é colocada in natura, mas ela não ficou preta porque ela foi adicionada do creme doce, né? Daí tem o açúcar ali também, que ele, de certa forma, é um conservante, né? Ele faz com que esse processo quebra esse processo de oxidação da banana, né? Então ela não fica preta. Porque daí vai o creme, daí vai a banana, vai o
o biscoito, daí o creme de novo por cima, então ela não escurece. Claro que eu fiz num dia e consumi, né, foi consumido no dia seguinte, né, então, assim, acredito que também, né, o consumo tenha que ser assim, né, não pode ser muito demorado, mas a princípio o açúcar, ele corta, né, esse processo de oxidação. Isso, exatamente, né, é muito distante, né, faz ali para sobremesa mesmo, né, pode fazer, sei lá, de manhã para consumir à noite ou no dia seguinte, né? Então, acredito que sim, se ficar muitos dias, principalmente a parte mais decorativa da banana ali, ela pode oxidar, ela pode ficar escura, sim. Eu estava pensando na casca, quando a Maria Cristina perguntou, estava pensando só na casca, esqueci da polpa. A gente está falando tanto das partes não convencionais que eu nem lembrei da polpa. Mas obrigada, professora Vânia, por chamar minha atenção. Gente, algum comentário, alguma dúvida? Esperamos que a gente tenha ajudado com algumas ideias, né? E com algumas sugestões de consumo daquilo que normalmente a gente não costuma aproveitar. Eu lembro da moranga, essa moranga mesmo, né, Eliandra? Quando a gente faz ela caramelizada, que aqui na região se consome bastante, né? E eu já comi a casca e vi gente me olhando assim, isso em restaurante, né? E algumas pessoas me olhando meio de lado, né? Mas eu tenho o hábito de comer, quando se faz essa moranga caramelizada, comer a casca também. Então, algumas pessoas realmente têm alguns preconceitos em relação a essas partes não convencionais. Gostei muito desse termo, né? Porque não é lixo, né? Realmente não é. E concentra muitos nutrientes que às vezes a gente está colocando fora. E com, né, da forma com que as coisas vão, assim, com a falta de alimentos, que é a tendência, né, no mundo, a gente não pode se dar o luxo de estar botando alimento fora, né? Além de ser dinheiro que a gente está botando fora, a gente também está colocando nutrientes no lixo, né? Gente, alguma dúvida? Algum comentário? Para quem preencheu... sim. Não, eu só ia dizer que para quem preencheu o formulário, nós vamos enviar o material, os 2 materiais, né? Com essas dicas de preparação e com aquele material anterior também sobre os usos, né, das partes não convencionais. Não deixem de fazer as receitas, vocês são ótimas. A farofa, agora também a gente está chegando, o Natal é bem tradicional, né? Comer a farofa, então se vocês quiserem, podem até incrementar ela um pouquinho mais, com mais ingredientes, né? Colocar umas frutas cristalizadas, né? Para quem gosta, umas uvas passas, né? Porque nem todo mundo gosta, mas eu adoro. Então também, né, mais uma data aí que dá para usar. E a minha sobrinha, que eu estava falando, né, da receita, da sobremesa, depois que ela já tinha comido, eu falei, né, que foi a casca da banana, ela ficou surpresa, super surpresa, mas repetiu mais 2 vezes o tanto que ela gostou. Então, né, não teve o sabor, né, da sobremesa, foi, né, supriu ali qualquer preconceito que ela pudesse ter em relação à preparação, né. Então, recomendo muito, pessoal, assim, façam que vocês não vão se arrepender. Eu acho que principalmente a receita salgada ali, ela é muito versátil, ela abre muitas possibilidades, né, de usar o molho ou da parte da farofa ali,
se não quer fazer o nhoque, se tem um pouco de dificuldade na cozinha, se não é tão prendado assim, porque eu também não sou muito. Tem a opção também de fazer um purê, que é mais simples, né? Um purezinho bem temperado ali com alho, fica uma delícia também, com um molhozinho por cima, uma farofa, olha, um prato rápido, saboroso, nutritivo e econômico, né? Agora a moranga, assim, tá muito barata também. Hoje eu tava vendo no mercado, não tá nem R$3 o quilo, então imagina um prato lindo daquele, saboroso e super barato, né? Então acho que vale super a pena. Acho que é isso. Então tá, gente, queremos agradecer a presença. Oi, Cris. Não, eu ia exatamente dizer para o grupo, parabenizar o grupo pelas dicas. É uma pena, né, que mais pessoas não tenham vindo assistir, assim, porque são dicas muito importantes, assim, são tão simples para o dia a dia e são receitinhas rápidas, né? E a gente muitas vezes tá tão acostumado, assim, a pegar processos prontos. Eu gosto de cozinhar e gosto de fazer, não gosto de coisas muito industrializadas, então por isso que me interessei tanto também, né? Então, parabenizar o pessoal, né, Vânia, principalmente a Eliandra e o Dudu, que fizeram uma excelente apresentação, e a Fran com as receitas maravilhosas, né, Fran? Eu tô com ciúme da Vânia agora, eu acho que eu vou pedir pra Vânia para ser tua orientadora, para aprender mais. Infelizmente, essa pandemia não nos está permitindo, né, o convívio mais diário, porque realmente eu fico muito impressionada com os pratos que a Fran faz. É uma gastrônoma de mão cheia e tem muito talento realmente, e quero agradecer ela por ter nos auxiliado o pessoal, né? E eu sempre digo que a gastronomia e a nutrição é uma dupla perfeita, porque um tem a técnica, a criatividade, o outro tem os conhecimentos de nutrientes e a questão mais, né, do alimento em si. Então, eu acho que realmente seria uma dupla de formação fantástica. Então, agradeço mesmo a Fran pelo auxílio, a Cris por ter nos prestigiado, e a Eliandra e o Dudu, parabéns, foi muito legal. Vocês estão de parabéns, e ao pessoal que veio nos acompanhar hoje. E a Sandra, né, que está hoje de assistente, mas é a nossa companheira aí nos projetos. Certo, gente? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Meu microfone, né? Obrigada e boa noite. Eu tava com o microfone desligado e falando. Faz parte, isso sempre acontece. Sim, compartilhar. Quem fizer as receitas tem que compartilhar depois o que achou, né? Porque eu sou suspeita, mas eu amei, assim, eu achei muito boa mesmo, assim, fiquei super surpresa, né? Até porque eu não tenho tantas habilidades e eu achei o prato bonito e muito saboroso. Então tá, gente. Beijo para vocês, boa noite.